Nono ano. Nessa aula, nós vamos continuar o nosso estudo sobre função do segundo grau. Bom, nós já falamos que uma função ela é dita do segundo grau se uma das variáveis tiver expoente 2. Uma função do segundo grau tem como gráfico sempre uma parábola, que pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Nós vimos que esse gráfico ele tem um ponto e esse ponto máximo ou mínimo ele é o vértice, o ponto em que muda a inclinação, ou seja, a direção da parábola. Esse ponto que muda essa direção, esse ponto de vértice, ele também é chamado de ponto máximo ou ponto mínimo, dependendo do tipo de função. Bom, como que você identifica se uma função ela tem parábola com a concavidade voltada para cima ou se ela tem a parábola com a concavidade voltada para baixo? Você vai olhar o A. Se A for maior do que zero, nós dizemos que a concavidade é voltada para cima. Se A for menor do que zero, nós dizemos que a concavidade é voltada para baixo. Em outras palavras, quando você analisa o número A, se ele é positivo, a concavidade é voltada para cima, se ele é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para cima, o vértice, você vai ver que ele é o menor ponto, o menor par ordenado que nós temos nesse gráfico. Então, ele tem ponto de mínimo. Já quando nós temos a concavidade voltada para baixo, quando A é um número negativo, nós falamos que temos ponto de máximo. O vértice é o maior ponto que nós temos, o maior par ordenado que nós temos numa função do segundo gráfico. Lembrando, como que eu faço para calcular o vértice de uma função do segundo grau? O vértice ele é formado por uma coordenada, um ponto, um par ordenado, ou seja, ele tem um valor para x e ele tem um valor para y. O valor de x dele é menos b dividido por 2 vezes a. E o valor de y dele é menos delta dividido por 4 vezes a. Então, se você tem uma função do segundo grau e essa função tem o valor de a positivo, quer dizer que essa função tem um valor mínimo. Se você tem uma função do segundo grau e o valor de A é um valor negativo, você tem um valor máximo, tem um valor que é o vértice, que esse valor ele é o maior que nós temos dentro da função do segundo grau. Bom, o valor máximo e o valor mínimo, ele é muito utilizado, esse conceito, principalmente na resolução de problemas do segundo grau, de função do segundo grau. O valor máximo, o valor mínimo, ele é sempre dado pela parte y do vértice. Então, se o exercício pedir valor máximo ou mínimo, você precisa calcular o vértice utilizando a fórmula. Você precisa calcular o y do vértice utilizando a fórmula que nós temos. Como eu disse, esse valor máximo, esse valor mínimo, ele é muito utilizado principalmente na resolução de problemas. Por isso, nós vamos ver aqui 2 exemplos de problemas relacionados a isso. No nosso primeiro exemplo, nós temos, para produzir X unidades de uma mercadoria, ela é dada por C igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Bom, aqui eu tenho um problema, que eu tenho uma quantidade de mercadoria sendo produzida, e ela é dada por uma fórmula matemática. Essa fórmula matemática tem duas variáveis, tem duas letras, o C e o X. O x ele tem expoente 2. Isso indica que nós temos aqui uma função do segundo grau, ou seja, x unidades sendo produzida a um c, que é o custo. Letra A. Qual é a quantidade de mercadoria para o valor mínimo do custo? Bom, aqui o que eu quero saber é qual é o mínimo que eu vou pagar para conseguir o mínimo que você vai conseguir produzir de mercadoria para que você tenha um custo muito baixo.
Bom, quantas mercadorias eu vou conseguir produzir? Nós queremos, primeiro, saber o valor de A, de B e de C na função. O valor de A é sempre o coeficiente numérico do x ao quadrado. Quando ele não aparecer, que é o nosso caso, ele vale 1. O valor de B é sempre o coeficiente numérico do x. No nosso caso, é o menos 80. E o C é aquele valor que não tem coeficiente numérico, ou seja, o 3.000. Eu quero saber o valor das mercadorias para que esse valor, para que seja mínimo. Lembra? X é as unidades de mercadoria, a quantidade de mercadoria. Então, se eu quero o valor mínimo, eu vou calcular o vértice, o valor de X. Lembra que o vértice é uma coordenada? Tem X e Y. Aqui o X é a quantidade de mercadoria. Então, eu vou calcular o X do vértice dessa função. Por que eu sei que eu vou encontrar valor mínimo nessa função? Devido ao valor A, porque o A é um número positivo, então essa função tem valor mínimo. Bom, a fórmula diz que para calcular o x do vértice, você precisa pegar o valor de B, negativo, e dividir por 2 vezes A. Bom, eu vou repetir o menos da fórmula e agora eu vou substituir o B pelo menos 80. E vou dividir por 2 vezes 1. Menos vezes menos é mais, então vamos ficar com 80 positivo. 2 vezes 1 é 2. 80 dividido por 2 é 40. Ou seja, a quantidade mínima será de 40 mercadorias. E qual é o valor mínimo de custo? Ou seja, qual é o valor C que vai ser pago para produzir essas 40 mercadorias? Bom, aqui nós vamos calcular o Y do vértice. Lembra que o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes A. Então, eu preciso saber o valor do delta. Eu vou calcular. A fórmula para calcular o delta, o discriminante da função, é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E você vai utilizar o A como sendo 1, o B como sendo menos 80 e o C como 3.000. Então, vai ficar delta igual a menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3.000. Menos 80 ao quadrado é o mesmo que menos vezes menos, mais 80 vezes 80, 6.400. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3.000, 12.000. Se eu tenho 12.000 e eu vou tirar 6.400, eu vou ficar com 5.600. E vou repetir o sinal do maior. O maior é 12.000, então a resposta é negativa. Agora eu posso substituir na fórmula. Eu vou repetir o menos. Agora o valor de delta. Como ele é negativo, eu tenho que repetir negativo. Então, você escreve entre parênteses, menos 5.600. Dividido por 4 vezes 1. Menos vezes menos é mais. Então, ficamos no numerador com 5.600. 4 vezes 1 é 4. 5.600 dividido por 4, 1.400. Logo, o custo mínimo de produção dessas 40 mercadorias é R$ 1.400. Então, eu sempre vou encontrar valor mínimo quando a função tiver como A um valor positivo, maior do que zero. Nosso próximo exemplo. Uma bola é atirada de um canhão. Qual é a altura máxima atingida se descreve uma parábola de equação? Y é igual a menos 9x ao quadrado mais 90x. Aqui eu tenho uma função, então eu sei que ela é do segundo grau porque o x tem um expoente 2. Eu preciso, então, primeiro determinar o valor de A, de B e de C. O A é o coeficiente numérico do x ao quadrado, no nosso caso, menos 9. O B é o coeficiente numérico do x, 90. E o C é o termo que não tem x. No nosso caso, como esse termo não aparece, então o C é zero. Bom, se eu quero a maior altura descrita, então você vai imaginar o quê? Vai imaginar que em um determinado ponto, a bala, a bala, ela saiu do canhão, então ela fez uma parábola e depois ela caiu. Então, se eu quero a altura, olha,
Eu vou olhar que ela vai fazer esse sentido, a altura vai ser a distância de y. Então, a altura sempre é y. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir, então, a altura calculando o y do vértice. Lembra que o A, por ser negativo, menos 9, você tem a altura máxima, você tem o y, que é a distância máxima que essa bola atingiu. Para calcular o y do vértice, você precisa usar a fórmula menos delta dividido por 4 vezes A. Eu sei o valor de A, é menos 9, mas nós não sabemos o valor de delta. Então, sempre que eu precisar calcular o y do vértice, eu preciso primeiro calcular o valor do delta. E eu vou utilizar o B valendo 90, o A valendo menos 9 e o C valendo 0. Então, vai ficar delta é igual a 90 ao quadrado, menos 4 vezes menos 9 vezes 0. 90 ao quadrado é 90 vezes 90, 8.100. 4 vezes 9 é 36. 36 vezes 0 é 0. E 0 mais 8.100, 8.100. Então, a partir disso, eu posso substituir na fórmula. Nós vamos trocar o delta por 8.100, então vai ficar menos por causa da fórmula. 8.100 dividido por 4 vezes menos 9. E agora nós vamos... Bom, eu agora tenho dois números negativos que estão sendo divididos. Por quê? Porque o 8.100, ele é negativo devido à fórmula, e o 9 vezes 4 é 36, negativo, porque o 9 é positivo e você multiplicou pelo 4, que era positivo. Quando eu estou dividindo dois valores positivos ou dois valores negativos, a resposta é positiva. Então, vou dividir os números, 8.100 por 36, 255. Ou seja, a altura máxima atingida pela bala é 225 metros. Observe que, ao sair e a fazer essa parábola, tem um valor que é máximo. Essa altura máxima é 225. Então, valor máximo e valor mínimo vai estar ligado ao vértice da parábola. Se esse A tiver um valor positivo, como no primeiro exemplo 1, ele tem valor de mínimo. Quando eu tenho uma função do segundo grau e o valor de A é negativo, como no nosso segundo exemplo, menos A, o menos 9, nós temos um valor máximo. E aí, de acordo com a análise da pergunta, você vai saber o que precisa ser calculado. Bom, nós concluímos agora o nosso conteúdo de função de segundo grau. Vai ficar para vocês realizarem alguns exercícios. Bons estudos para vocês!